Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje, dia 28 de agosto. Quando nós pensamos na fé, muitas vezes vem à nossa cabeça algo muito místico, ou pensamos em coisas que são inimagináveis. Quando nós pensamos na execução, nos resultados da fé, a ideia que passa na cabeça da maioria de nós é como se fosse uma mágica que aconteceu. E, na verdade, fé não é mágica. Fé é a criação do impossível. A mágica, a ilusão, é um propósito específico, coordenado, ordenado antecipadamente. A fé é a criação do impossível. Quando eu coloco a fé como matéria prática da minha vida, eu começo a perceber que a fé acontece no dia a dia da minha vida. Eu utilizo a fé no passo a passo da minha vida. Viver é um ato de fé. Enxergar é a proposta da fé. Falar é uma propagação da fé. Ouvir é um divã da fé. Quando nós sentimos alguma coisa, nós estamos acolhendo a fé. Então a fé é um processo do ser humano. O ser humano recebe a fé natural quando ele é criado por Deus. Agora nós estamos falando de uma execução da fé, da propagação da fé, da ampliação da fé. Nós precisamos entender que a fé é um músculo. E como músculo, ela pode ser extremamente raquítica, pequena, mas ela pode se desenvolver, ela pode ser exercitada. E eu penso que é esta a maior dificuldade do ser humano, exercitar a sua fé. A fé é como se fosse uma estrutura para receber algo que vai acontecer. Porque se você não tiver estrutura para receber algumas coisas, fica difícil você recebê-las antes de acontecer. Porque a fé é isso. A fé te faz enxergar algo que Deus quer que aconteça, só que você enxerga antes de acontecer. Isso é a execução da fé. Interessante, eu estou numa série de mensagens e passei aqui nas duas cidades dos meninos que são medalhistas olímpicos, o Ezequias e o Erlon. Como foi importante ouvir algumas coisas desses meninos? Alguém me falando da fé que esses meninos tiveram. Hoje pela manhã eu preguei na comunidade de fé do Erlon e uma moça conversando comigo falou: pastor, sempre foi um menino de fé. Sempre foi um menino que caminhou na fé, pensou na fé. E aí nós vamos perceber que as pessoas bem-sucedidas na vida, elas não chegam a um determinado lugar em vão, sem propósito, sem estrutura, sem fé. Não. As pessoas que querem construir alguma coisa na vida precisam ter fé. Porque esses dois meninos, esses canoístas, o que foi que eles fizeram? Eles ensaiaram, eles treinaram. E esses treinos, de certa forma, levou eles a terem contato com a possibilidade de um futuro, com a possibilidade de uma competição. Agora, nós precisamos entender que eles precisam ter fé para acreditar que as portas vão se abrir. Eles precisam ter fé para entender que Deus é aquele que abre portas. E isso só é possível se nós entendermos como a fé deve ser utilizada. Quando nós somos levados pela palavra de Deus a pensar na fé, eu só consigo entender um tipo de fé motivada por algo sobrenatural. Então, o Erlon e o Isaquias são meninos que trabalharam muito, mas eles tiveram fé que eles iam chegar a uma competição. Eles tiveram fé que eles iam vencer aquela medalha. E talvez eles reuniram as suas últimas forças num ato de fé. Talvez eles venceram os preconceitos num ato de fé, falta de patrocínio, tudo em falta de fé. Então a fé é um processo de enfrentamento às adversidades. A fé é um processo de enfrentamento até mesmo à minha incredulidade, ao meu ceticismo, de certa forma até o meu nepotismo religioso, a minha religiosidade, a minha cabeça pequena programada. Nós precisamos entender que a fé ela é estruturada no sobrenatural. O desafio de discernir o mundo espiritual, o desafio de discernir a prática da fé é algo muito extraordinário. Porque muitas pessoas acham que fé é pensamento positivo.
que fé é fruto de um desejo humano. Eu penso, logo consigo. Não é essa a ideia da fé. A fé é algo que nasce no coração de Deus. Eu estava pensando aqui há pouco instante, quando eu saía do carro pegando a minha mala, peguei o meu terno, estava pendurado assim no banco de trás do carro, naquele ganchinho. Eu disse, caramba, isso que é fé? A fé é como esse cabide. Esse cabide que recebe a minha calça, o meu terno, a minha camisa. E nós vamos caminhando, mas chega um momento que eu tiro o cabide e fico com o terno, fico com a roupa. Então a fé é algo que te leva a alguns lugares. Quando você chega lá, você toma posse desse lugar. A fé deve ser algo em nossa vida que nos leva a um lugar e nos leva com saúde, nos leva sem estresse, nos leva sem nenhum tipo de mágoa, sem nenhum tipo de frustração. Muitas pessoas, por não entenderem a fé, terminam se tornando pessoas frustradas. E eu gosto muito de ler Mateus capítulo 6, porque é um texto extraordinário. Mateus capítulo 6, do versículo 25 em diante, é um relato interessantíssimo. Uma passagem onde Jesus vai ensinar a cada um de nós acerca do descanso na providência divina. Então ele vai falando para que nós não andássemos ansiosos com coisa alguma, nada de comer, nas coisas de beber. Ele diz assim, se você estiver ansioso, olhe as aves dos céus, veja os lírios do campo, eles não trabalham. Então ele vai dando uma lista de considerações acerca da fé. Mas quando chega no versículo 30, é tão impactante que Jesus diz assim, ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Ou seja, Jesus está dizendo, se eu cuido das aves dos céus, se eu cuido dos lírios do campo, se eu ao longo da história tenho feito tantas coisas pelos seres humanos, por que você está duvidando do que eu posso fazer? Tenha fé. Assim como aqueles meninos receberam a medalha de ouro, você vai receber a medalha dos teus projetos, dos teus sonhos. Basta ser da minha vontade, diz o Senhor. Então, que esta gota de sabedoria te leve a refletir nessa palavra e que essa palavra cause impacto no seu coração e que você desfrute de uma fé saudável. E uma fé saudável não é aquela que toma muito remédio. Uma fé saudável é aquela que recebe os nutrientes saudáveis de Deus para ter uma vida saudável. E a palavra de Deus é esse nutriente extraordinário. Oh Deus, me dá uma fé saudável, Pai. Me ajuda a desenvolver um processo de credulidade na Tua presença. Oh Deus, quantas vezes nós vivemos momentos de enfraquecimento da fé. Nós nos tornamos raquíticos na fé porque não a exercitamos, não entendemos a fé como sendo algo de Deus. Ó Deus, nos ajuda a desafiar nós mesmos para que no mundo espiritual a fé faça coisas tremendas acontecer, coisas ordinárias e coisas extraordinárias, em nome de Jesus. Amém.